Olá, boa noite. Boa noite. Um novo pedido de paz aos países em conflito. Apelo do Papa na oração mariana do Ângelus. Francisco anuncia atualizações na segunda parte da Laudato Si. Igreja celebra São Pio X, conhecido como o Papa da Eucaristia. Santuário de Xansta, em Brasília, recebe primeira peregrinação mariana da família militar. STF aprova liminar que proíbe remoção forçada de moradores de rua. Faculdade Canção Nova amplia espaço de atendimento aos alunos. Peregrinação marca a 15ª edição da Romaria Salesiana ao Santuário de Aparecida. O Canção Nova Notícias começou. A paz continua sendo o tema do Papa Francisco em muitas de suas reflexões. Durante o Ângelus Dominical, o Santo Padre renovou seu pedido de oração pela paz a todos os povos em guerra, de modo particular pela Ucrânia e o Níger. Seguo com preocupação quanto está accadendo em Níger. O Papa Francisco expressou preocupação com os atos de violência em Níger, na África Ocidental. Na última terça-feira, pelo menos 17 soldados foram mortos em um ataque perto de Burkina Faso, no oeste do país. Me unisco ao apelo dei vescovi em favore della pace nel paese e della stabilità nella regione del Sahel. Eu me uno ao apelo dos bispos em favor da paz e estabilidade na região de Sahel. Rezo pelos esforços da comunidade internacional para encontrar uma solução para o bem de todos. O Santo Padre também pediu orações para todas as pessoas que sofrem com a guerra. Invochiamo la pace anche per tutte le popolazioni ferite da guerre e violenze. Specialmente preghiamo per la Ucraina. Invocamos a paz para os povos feridos pela violência. Rezemos especialmente pela Ucrânia. No Ângelus, o pontífice refletiu sobre a passagem bíblica que narra o encontro de Cristo com uma mulher cananeia. No trecho do Evangelho de Mateus, a mulher pede a libertação da filha. Cristo explica que sua missão é para os filhos de Israel. Porém, ao ver a fé da mulher, realiza a cura. Sobre a mudança de pensamento de Cristo, o Papa explica que Deus é amor e aquele que ama não permanece rígido em suas posições, sabe mudar seus planos. Francisco explicou também que a fé da mulher cananeia não é feita de etiqueta teológica, mas de insistência e oração. O pontífice afirmou que Deus não resiste quando se reza a Ele e lembrou as palavras de Jesus: pedi e vos será dado, procurai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta. Que Nossa Senhora nos torne disponíveis ao bem e concretos na fé, clamou o Santo Padre. O Papa Francisco anunciou que está escrevendo a segunda parte da Laudato Si. O pontífice afirmou que o documento está sendo redigido para atualizar os problemas atuais. A fala do Santo Padre ocorreu durante audiência com uma delegação de advogados de países membros do Conselho da Europa que assinaram o Apelo de Viena. No encontro realizado hoje no Vaticano, Francisco também refletiu o papel dos Estados de Direito diante de tempos de crise. De Roma, vamos a São Paulo, porque lá o mês de agosto está sendo marcado pelo tempo seco, o que tem impactado o nível dos reservatórios de água. Vamos lá com Sidney Fernandes. Boa noite, Sidney. Conta pra gente qual é a situação dos mananciais. Todos os reservatórios que abastecem São Paulo operam em queda. Boa noite, Yara, Reinaldo, e boa noite a todos que agora acompanham o Canção Nova Notícias. Agosto é um mês de pouca precipitação e até o momento o acumulado de chuva é de apenas 10 milímetros. Com isso, o nível dos reservatórios vem diminuindo. Na capital paulista, em 21 dias de agosto, houve 3 episódios de chuva fraca. Segundo meteorologistas do Centro de Gerenciamento de Emergência da Prefeitura, choveu apenas 10 dos 29 milímetros esperados para o mês. Falta chuva também no interior do estado.
Há mais de 60 dias, não cai uma gota em Ribeirão Preto e Taubaté, no Vale do Paraíba. Baixa precipitação significa redução do volume de água nos reservatórios que abastecem São Paulo. 6 reservatórios operam em queda desde o início do mês. E como julho também foi seco, o nível dos mananciais continua caindo. O nível do Cantareira, que abastece a Grande São Paulo, passou de 80% em 21 de julho para 74% em 21 de agosto. E todos os demais registram queda. O Rio Claro, que fornece água para o ABC Paulista e parte da zona leste da capital, hoje opera com 40% da capacidade. Apesar da redução no volume dos reservatórios, a situação de abastecimento é satisfatória, o que não significa deixar de economizar, já que o período é de estiagem. E agora vamos saber como fica o tempo amanhã em todo o país com Yara Naires. Yara, tem chuva no radar ou o tempo continua seco? Olha só, Sidney, para esta terça-feira, a previsão de chuva pontual nas extremidades do país. E aquele alerta de chuva forte para sábado e domingo acabou não acontecendo. Mas nessa semana, uma massa de ar seco volta a elevar as temperaturas no interior do país. Amanhã, o cenário é de tempo aberto e ensolarado do Amazonas a Santa Catarina. Nestas áreas, o tempo fica seco e com níveis baixos de umidade. A chuva pode aparecer mais forte no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e extremo sul do Paraná, devido ao deslocamento de uma nova frente fria que deve provocar raios e ventanias. A elevação das temperaturas, principalmente aqui no Sudeste, é um efeito provocado pelo deslocamento da frente fria no sul. As temperaturas chegam aos 31 graus na capital paulista e também em Belo Horizonte, 39 em Cuiabá, Palmas e Manaus e 35 em Campo Grande e Goiânia. Sidney, volto com você. Obrigado, Yara. E começa hoje em todo o país a Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, uma data criada pela Federação Nacional das APAES há 60 anos. O tema central da campanha é conectar e somar para construir inclusão. O trabalho desenvolvido por uma instituição aqui de São Paulo, junto a essa população, você confere na reportagem. No primeiro mês de vida, Enzo teve paralisia cerebral. Hoje, aos 7 anos, não consegue falar, se locomover e tem dificuldades para enxergar. Para suprir as necessidades de aprendizagem do neto, Rosângela traz o menino nessa instituição, especializada em deficiência múltipla, a ADEFAV. Todas atividades assim que eles acham que é bom para eles colocam para ele e tá indo bem. Tem até na hora da educação física, tem massagem, tem tudo, é muito gostoso para eles. Idealizada há cerca de 40 anos, a ADEFAV começou os trabalhos com cuidados para surdos cegos. Ao longo do tempo, passou a atender pacientes com deficiência múltipla, ou seja, quando há mais de um diagnóstico de deficiência. Nós temos crianças autistas, mais deficiência intelectual. Temos crianças surdas e crianças cegas. Temos crianças que são cegas e são cadeirantes. Então, é sempre uma deficiência mais outra deficiência. Mas a maioria dos nossos alunos sempre tem mais que duas. O atendimento educacional, ele é individualizado. Para oferecer maior conforto aos atendidos, a ADEFAV disponibiliza serviços de saúde, como fisioterapia e hidroterapia. E para ampliar essa assistência, a instituição busca por parcerias. As nossas famílias são famílias que passam por muitos processos. Nós vivenciamos as lutas deles atrás desses tratamentos. Eles vêm para cá. Os atendimentos geralmente são muito distantes e quando conseguem. Então, a gente tendo esses atendimentos aqui na instituição, ajuda um pouco essas famílias. Hoje, a instituição atende cerca de 80 crianças, adolescentes e adultos. Uma parcela é atendida pelo sistema público e mantida pela prefeitura. Algumas pessoas também recebem assistência por meio de programa social. Por isso, a associação conta com voluntários e promove eventos para arrecadar fundos. Você trabalha com
famílias muito fragilizadas, crianças que necessitam de carinho, de amor, de apoio. Então, trabalhar na ADEFAV é um ato de amor, de carinho mesmo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou hoje na África do Sul para participar da 15ª cúpula do BRICS, realizada em Joanesburgo. O encontro reúne os chefes de Estado de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Em discussão, temas importantes no contexto internacional e a ampliação do grupo. Nós vamos agora a Brasília chamar a Aline Campeiro, que traz mais informações. Boa noite, Aline. Uma excelente noite, Reinaldo, e também um excelente início de semana para você e para todos que nos acompanham no Canção Nova Notícias. O presidente Lula chegou à capital de negócios da África do Sul, Joanesburgo, acompanhado da primeira-dama Janja e também, no mesmo voo, acompanhado da presidente do Banco do BRICS, a ex-presidente Dilma Rousseff. Para falar sobre esse 15º encontro da cúpula do BRICS, ao meu lado está o cientista político Newton Marques. Newton, quais serão então os principais temas abordados nesse encontro? Bom, primeiro é uma questão de criar uma moeda única, né? Uma moeda que possa ser negociada entre os países. Isso já é algo que há muito tempo é uma reivindicação antiga. Também é incluir novos membros, também é outra reivindicação. Agora, o grande problema é que o presidente da Rússia não está podendo participar desse evento, né? E aí, com isso, muitas decisões que poderiam ser tomadas por todos os países vão ter que aguardar o momento oportuno para que o presidente da Rússia possa comparecer e tomar essa decisão. Com relação à inclusão de novas nações no grupo, né? Quais seriam nações que poderiam comprometer a estabilidade, né? Já que são países tão divergentes culturalmente? A ideia é tentar ampliar e fortalecer esse grupo. Agora, há alguns países, que até mesmo da América do Sul, né, que estão querendo participar, porque a ideia é fugir do bloco europeu e fugir dos Estados Unidos no comércio, porque há imposição desses países chamados países mais desenvolvidos. Então, países emergentes não têm os mesmos interesses que têm os países desenvolvidos. Então, tem que fugir e formar o seu grupo para poder comerciar melhor, né? Agora, Newton, a posição da China, né, nesse grupo também é muito importante. A China é a segunda economia do mundo, né? E às vezes pode até passar os Estados Unidos em determinados momentos, e agora está se desacelerando. Então, é importante ter como parceiro a China, por isso é que a sede dos BRICS é na China, para permitir com que fortaleça esse grupo e possa ser mais, enfrentar mais a chamada hegemonia dos países desenvolvidos, da Europa e dos Estados Unidos. Muito obrigada pelas informações, Newton. A 15ª reunião da cúpula do BRICS começa amanhã e termina nesta quinta-feira. Volto com vocês aí nos estúdios. Obrigado, boa noite, Aline. Bom descanso para você. Olha, a gente continua em Brasília porque os ministros do Supremo Tribunal Federal aprovaram uma decisão liminar de julho do ministro Alexandre de Moraes que proíbe a remoção forçada de moradores de rua de pessoas em situação de rua pelo poder público. Nós vamos chamar Ronaldo da Silva, então, de Brasília, que tem as informações. Boa noite, Ronaldo. Para você também, Reinaldo, muito boa noite e para toda a nossa audiência. Pois é, 5 ministros seguiram o voto e a determinação de Alexandre de Moraes para manter a decisão do magistrado, isto é, formaram maioria. A ação é uma resposta ao pedido da Rede Sustentabilidade, do PSOL e do MTST. Moraes havia dado 120 dias para o governo diagnosticar a situação das pessoas em situação de rua e implementar políticas públicas para fornecer emprego, alimentação, abrigo, cuidados de saúde, regularização de documentos e acesso a programas sociais. Mudamos de assunto. Os consumidores que tiveram prejuízos com a queda de energia elétrica têm direito à indenização. O Operador Nacional do Sistema Elétrico vai divulgar em até 45 dias úteis a conclusão do relatório final de investigação sobre o apagão no Brasil, ocorrido na terça-feira passada. A instituição apura como a queda de linhas de transmissão no Ceará afetou todo o território nacional.
Consumidores e empreendedores com algum prejuízo por falta de luz podem buscar indenização. O Procon alerta que é necessário comprovar o dano junto à companhia energética. A companhia energética não reconhecendo que se tratou de uma responsabilidade dela, aí sim abre-se a possibilidade dele procurar o Procon da sua cidade ou então até mesmo o Poder Judiciário. Caso tenha sofrido algum prejuízo, consumidores e empreendedores precisam acionar a concessionária de energia elétrica que os atendem, registrando a reclamação, identificando os equipamentos que foram danificados e também eventuais prejuízos sofridos. Tudo isso com um comprovante de que o dano se deu pelo corte de energia. Um orçamento da assistência técnica, por exemplo, serve para acionar a fornecedora, que tem até 90 dias para promover o conserto ou o ressarcimento do valor. De acordo com o presidente da Comissão Nacional de Energia do Conselho Federal da OAB, uma reunião com a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, foi realizada para integrar esforços. Na reunião com a ANEEL, nós posicionamos a Ordem dos Advogados, posicionamos a OAB como uma entidade de cooperação técnica entre as instituições para tentar acompanhar, e pedir providências com relação ao apagão que atingiu o Brasil no dia 15 de agosto. Em nota, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, informou que o relatório final sobre o apagão que atingiu o país será concluído em até 45 dias. Segundo informação preliminar da instituição, o rompimento de uma linha no interior do Ceará conseguiu bloquear o fornecimento de energia para quase todo o território nacional e que derrubou 46 linhas de transmissão, separando as regiões norte e nordeste do restante do país. Municípios e cidades destes locais ficaram até 6 horas sem o fornecimento de energia elétrica. E no fim de semana, o Santuário Tabor da Esperança, aqui em Brasília, dedicado à Mãe Rainha 3 vezes admirável de Schanstedt, recebeu a primeira peregrinação mariana da família militar. O dia começou com a oração do Santo Terço na capelinha. Bendita sois vós entre as mulheres. É muita presença de Nossa Senhora de Jesus aqui nesse lugar. Neste belo cenário do Planalto Central, militares de todo o Brasil e as famílias participaram da primeira peregrinação ao Santuário de Schanstedt. Um momento para lembrar a caminhada do povo de Deus em busca da salvação eterna. Nós queremos caminhar para o alto, nós queremos caminhar para o céu, nós queremos seguir essa trajetória. O santuário fica ao lado do Forte Marechal Rondon, espaço dedicado à fé e devoção a Maria. Uma manifestação de muito amor a Nossa Senhora, do segmento das virtudes da Mãe de Deus e igualmente mostrar também para todo o Brasil que a família militar é devota de Nossa Senhora. A peregrinação aconteceu na véspera do domingo dedicado à vida consagrada. Após 15 anos de serviço no santuário, Irmã Cládice explicou a importância de servir o povo de Deus com amor e fé. Servir o povo de Deus, servir um carisma, ajudar as pessoas no caminho da fé. E quando der o tempo, que é a hora de Deus, que não é a nossa hora, a gente se coloca à disposição para servir aonde for necessário. Em funções de comando militar, Mônica e Vitória explicam como a devoção em Maria auxilia no trabalho. Maria, ela é doação, ela é por amor. E assim, ela tem me demonstrado isso no meu comando, no comando do Corpo de Bombeiros. Ela sempre esteve ao meu lado, principalmente quando eu estava a bordo de navios, pilotando e estava em mares revoltos, eu sempre clamei por ela. Aqui de Brasília eu me despeço de você, mas vou direto para São Paulo com Sidney Fernandes, que traz informações sobre a história de São Pio X, o primeiro Papa camponês. Olá, Sidney. Boa noite, Ronaldo. Uma alegria falar com você. O Papa Pio X governou a Igreja de 1903 a 1914 e ficou conhecido como Papa da Eucaristia. Os detalhes dessa história você vê na reportagem de Flávio Rogério e Rodrigo Tedesco.
Dia de festa nesta paróquia da Zona Leste, na capital paulista. A igreja tem São Pio X como padroeiro e possui uma relíquia do Papa camponês. Nascido em 1835, em um povoado de Veneza, na Itália, Giuseppe Sato foi um jovem caridoso. Perdeu o pai ainda novo e pensou em abandonar sua vocação para ajudar a mãe, mas ela o incentivou a perseverar. Foi um homem que teve como lema restaurar todas as coisas em Cristo. Então ele sempre defendeu que recuperar os ensinamentos do Evangelho, a doutrina, isso seria muito bom, não apenas para os católicos, mas como um testemunho para o homem do início do século XX. Giuseppe foi ordenado sacerdote em 1858. Mais tarde, atuou como bispo de Mantua, no norte da Itália, e também como cardeal, até ser eleito papa em 1903. Ficou conhecido como Papa da Eucaristia. Como ele defendia que Cristo ocupasse um lugar central na vida das pessoas, era natural que ele desejasse que as crianças já crescessem nesta experiência de trazer o Cristo para suas vidas através da comunhão dominical na Santa Missa. Ele elaborou um catecismo com perguntas e respostas, o que facilitava para o povo ler e estudar a doutrina da igreja. Mariana tem 11 anos e participa da paróquia Santa Cândida, na Zona Sul de São Paulo. Em 2021, sentiu o desejo de frequentar a catequese. Minha irmã já tinha feito a primeira comunhão dela e eu queria muito fazer, porque eu achei uma coisa muito legal e eu queria me aproximar mais de Deus. No final do ano passado, a menina viveu uma experiência inesquecível. Foi muito emocionante, porque é uma coisa que eu queria muito, né? Então, eu senti uma paz muito grande. Eu senti como Jesus estivesse mesmo ali, do meu lado, me apoiando. A simplicidade era a marca de Pio X. Durante seu pontificado, percorria o Vaticano para anunciar o Evangelho. Sua morte ocorreu em 1914. 40 anos depois, foi canonizado pelo Papa Pio XII. Ele foi conhecido como um homem que tinha o dom de cura. Segundo os relatos, os enfermos que procuravam São Pio X eram curados. Ele atribuía isso às chaves do ministério petrino. A Academia Militar das Agulhas Negras realizou no sábado a tradicional entrega do espadim aos cadetes do primeiro ano de formação. A cerimônia marcante reuniu 387 cadetes que receberam a réplica em miniatura da espada de Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro. Os cadetes são guiados pela banda do Exército. O espadim, réplica em miniatura da espada de Duque de Caxias, é colocado em local de destaque. Neste ano, 16 cadetes de 9 países, considerados amigos do Exército Brasileiro, foram matriculados na Academia Militar das Agulhas Negras. O ministro de Estado da Defesa e os comandantes do Exército e da AMAN estavam entre as autoridades presentes. Marcelo Fabrício, de Porto Alegre, recebeu o espadim pelo primeiro lugar no curso básico. Pela tradição de mais de 90 anos, os cadetes portarão os espadins até o último dia da formação, quando irão receber as suas espadas de oficiais do Exército. É muita emoção estar aqui do lado da minha família. Foi anos de dedicação, muito tempo para chegar aqui. Para a família do cadete Marcos, uma jornada de empenho, esforço e fé. Eu fiz a cartinha para São José nos atendeu. Meu filho é Marcos José, meu marido é Márcio José. Então nós temos uma ligação muito forte com o Pai de Jesus, que intercede por nós, né? Com muita oração, com certeza, não pode faltar. Aqui na academia a gente tem a UCM, né, que é a União Católica dos Militares, então a gente tem esse apoio religioso aí, nunca falta. Com 2 filhos na carreira militar, a emoção e o orgulho se multiplicam. Para mim é uma emoção em dobro, porque eu fui cadete da Força Aérea Brasileira, então a gente revive a nossa história, estou revivendo as minhas raízes. Vale a pena. E todo o orgulho que você dá para sua família é a maior conquista que você tem. Nos últimos 3 anos, o morador de Barra Mansa, sul fluminense, se consolidou como atleta maratonista. O maior pódio, no entanto, foi a vitória frente à obesidade. História com muitos quilômetros de superação e a espiritualidade no processo.
Quem vê Marcos Vinícius correndo desse jeito não imagina o problema de saúde que viveu anos atrás. Caí totalmente no sedentarismo, num período ainda estava fumando e parei de fumar, ou seja, foi só aumentando o peso, comendo de forma irregular e desregrada. O educador físico passou a trabalhar na área administrativa aos 30 anos. Com isso, deixou de lado a prática de esportes. Marcos Vinícius pesava 116 quilos e chegou a ouvir do cardiologista que iria morrer se continuasse com os mesmos hábitos. A obesidade foi vencida, 40 quilos eliminados. E uma nova história como maratonista começou a ser escrita. E a partir daí eu voltei à minha prática, comecei a buscar novos desafios e estou aí até hoje. Tem 3 anos nesse processo já de emagrecimento e competição. Na Argentina, participou da Maratona Internacional de Buenos Aires. Percorreu 42 quilômetros. No Rio de Janeiro, acumulou várias provas. Um profissional de educação física auxiliou o Marcos Vinícius em todo o processo. O Marcos foi uma pessoa que abdicou de vários hábitos antigos. E para construir um hábito é muito fácil, mas para deixar esse hábito de lado é muito difícil. Ele é o exemplo de dedicação nesse sentido. A transformação também contagiou a esposa, que se tornou corredora. Estou correndo, já fiz 5 quilômetros, estou fazendo 10 agora e estou começando a acompanhá-lo nas maratonas. A mudança de pensamento foi motivada pela espiritualidade, porta de entrada para uma vida melhor. Preservar a sua vida, levar a sua vida em frente. E Deus sempre esteve muito presente na nossa vida, da minha família, de todos. O entorno disso é fundamental. Isso te causa um equilíbrio e uma tranquilidade muito grande. Olha, em São Paulo, a Diocese de Osasco realizou nesse fim de semana a 20ª edição de um evento que estimula novas vocações para a igreja. Assunto do quadro Você Repórter, enviado pelo jornalista Cícero Walter. Convocação, uma nova geração. E esse final de semana aconteceu convocação aqui na Diocese de Osasco, que foi realizado aqui na concha acústica da fita. Começou como uma sementinha de mostarda, que foi crescendo, crescendo, e hoje é o grande evento vocacional. Jovens que descobriram o seu caminho vocacional ou então firmaram-se no caminho vocacional através do Convocação. Em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, aconteceu a 7ª edição do Vocation Day. O evento, que atualmente atrai cerca de 10 mil jovens, é inspirado pela antiga Festa das Colinas na diocese local. Representantes de diferentes congregações e carismas conversaram com a juventude. A troca de conhecimento é a principal proposta da feira vocacional. A diversão também movimentou o celeiro de vocações. Brinquedos radicais, concursos de talentos e o tão esperado jogo de futebol entre padres e seminaristas. Galera, e aí, vai dar padre ou seminarista? A abertura do clássico uniu evangelização e arte. Com placar de 4-0, vitória dos seminaristas. Mas o dia terminou com oração. A juventude que participou da Santa Missa acompanhou o show de louvor que encerrou o evento. Corações ardentes, pés a caminho. A mensagem do ano vocacional foi eternizada entre os jovens. A Canção Nova faz parte da família salesiana e preza pela formação de homens novos para um mundo novo, que está enraizada na sua história. Para melhor atender os alunos da Faculdade Canção Nova e do Polo Educacional, diversas melhorias estão sendo realizadas. Após a inauguração do novo prédio no ano passado, a Fundação João Paulo II ampliou as salas de aula. A obra, realizada com a contribuição dos sócios evangelizadores, estabelece mais um espaço dedicado à educação. O Padre Jonas tinha um sonho de ter uma escola, o Instituto Canção Nova. Começamos com 68 alunos.
Então está desde o início do nosso Monsenhor Jonas Abib formar homens novos para o mundo novo, que vem do Salesiano. E graças a Deus, hoje são mais de mil crianças, 1000 adolescentes que são atendidos pelo Instituto, pela Faculdade Canção Nova. Ao todo, 10 salas vão atender as aulas de administração, rádio e TV, jornalismo, filosofia e teologia, além dos cursos de extensão, pós-graduação e ensino médio. Nós entramos nesse processo de mais salas de aula, precisamos urgir com novos laboratórios que foram precisos, que a lei foi exigindo. Então, esse novo prédio, ele acolhe esse novo ensino médio, favorece a própria faculdade e favorece aquilo que é o ambiente educacional organizado, ordenado para dar o melhor. Então, é fundamental. Em 22 anos de trabalho, a instituição, idealizada por Monsenhor Jonas Abib, oferece formação integral a partir de conceitos técnicos e valores humanos. Empenho para formar novos profissionais para um mundo novo. Cleison veio da Paraíba para estudar jornalismo. Conta que a nova estrutura favorece o aprendizado. Eu me recordo que no ano passado, a minha turma ainda não estava com esse prédio novo. E nós, em uma das disciplinas, nós precisávamos nos reunir para simular uma redação de jornal. E eu lembro que a professora deu um jeitinho, resolveu ali e conseguimos fazer. Hoje, com essa nova estrutura, a faculdade já tem essa sala de redação e não precisa mais fazer simulada. E novas metas devem ser concretizadas para ampliar o acesso à educação. Viva a Canção Nova! Que bacana, hein? Olha, o Sistema Canção Nova de Comunicação tem a missão de informar com notícias da igreja no Brasil e no mundo. Isso é possível porque sócios, amigos e benfeitores ajudam a Canção Nova a seguir com a evangelização, contribuindo com a manutenção dessa obra. Vejam só, nós estamos com 61% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas de agosto. Acesse clube.cançãonova.com, vá lá, faça a sua doação e, se preferir, doe pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com. Obrigado por sua fidelidade e comprometimento. E os salesianos de todo o Brasil peregrinaram no sábado rumo ao Santuário Nacional de Aparecida, num clima de confraternização e unidade. Veja na reportagem de Alan Toledo e Messias Junqueira. Família salesiana unida para celebrar o carisma. Alegria e musicalidade marcaram a romaria rumo à Casa da Mãe Aparecida. Encontro de gerações em prol da evangelização. A gente precisa incentivar esses jovens de hoje, porque tá muito difícil, né? Tá muito difícil. E ver essa juventude aqui é uma alegria. É muito legal e divertido, é algo que, de conhecimento novo, né? E tá com meus amigos ainda é melhor ainda. Como parte da família salesiana, a Canção Nova marcou presença no evento. Padre Wagner Ferreira abençoou os participantes e citou o fundador da comunidade, Monsenhor Jonas Abib. Ele nos ensinou a amar Nossa Senhora Auxiliadora, a amar Dom Bosco. E por isso, certamente do céu, ele nos acompanha, ele intercede por nós, para que nessa comunhão com a família salesiana possamos realizar a missão que Deus, por graça, confiou à Canção Nova. O Santuário Nacional recebeu a 23ª Romaria Nacional da Família Salesiana. Este ano, os participantes refletiram o tema Romaria, ser fermento na família. A nossa gratidão pelo seu auxílio, pela proteção que ela concede a todas as nossas obras, as nossas crianças, os nossos jovens e a toda a família salesiana. No final da celebração, Padre Wagner Ferreira recebeu a imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida. O ícone vai permanecer aos cuidados da Canção Nova por um ano. Inclusive a Canção Nova ela vai fazer toda uma programação, né, para que essa imagem peregrina possa visitar as frentes de missão da Canção Nova, as nossas casas de missão, os departamentos onde os nossos colaboradores trabalham, né, para que todos possam sentir essa proximidade carinhosa da Mãe. A seguir, assista a Santa Missa direto de São Paulo. Nos vemos amanhã. Uma ótima noite. Boa noite, paz para você.